pessoal! Hoje eu vou trazer aqui no canal para você uma questão discursiva ligada a processo do trabalho, tema ônus da prova. Em geral, o que se prova no processo do trabalho são os fatos controvertidos. Direito se prova? Regra geral, não. O direito não precisa ser provado, mas há exceção para o direito municipal, o direito estadual e o direito consuetudinário. Em relação ao processo do trabalho, exige-se também que se prove as normas constantes de convenção coletiva, acordo coletivo e sentença normativa, e também de regulamento empresarial. Mas, regra geral, direito não se prova, o que se provam são os fatos controvertidos. E também o artigo 374 do CPC diz que não dependem de prova os fatos notórios confessados, os fatos notórios, os fatos confessados, os fatos incontroversos e os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Estou dando um apanhado geral para a gente falar então sobre a questão discursiva que trouxe o ônus da prova como tema. Vamos lá. Em relação a provas discursivas, eu quero que fique claro para você que há diversos perfis de discursiva. Nós temos o perfil, a questão que eu trouxe é da FCC, tá? Mas tanto a FCC como outras bancas adotam estes padrões. Nós temos o perfil de prova tema jurídico, em que há um tema para você dissertar sobre ele, e o perfil em que há uma situação hipotética, um problema narrado, e vem a banca pedindo para que você dê solução àquele caso. Então, a prova que eu trouxe é de tema jurídico. E vocês estão lembrados, eu já postei um vídeo aqui no canal dando a dica de como elaborar o espelho da discursiva antes mesmo de começar a elaborar a prova discursiva propriamente dita. Então, vocês vão elaborar o espelho antes e depois, a partir daquele espelho que vocês elaboraram, vocês começam a dissertar. Para o tema jurídico é a mesma coisa. Vocês vão fazer o espelho. Em geral, eu observo o seguinte, vocês vão comprovar isso na questão que eu trouxe, que em uma prova discursiva, geralmente, tema jurídico, o conceito é geralmente no primeiro parágrafo lá da grade do espelho deles exigido. E, geralmente, alia-se quando pode, o tema a um princípio, tá? Então, acompanhe comigo aqui. Sempre em processo de trabalho vem uma súmula, que foi o perfil dessa questão. Então, vem comigo aqui. Olha só, FCC TRT 14, foi uma prova de oficial de justiça. O tema era ônus da prova em face do princípio da continuidade da relação de emprego. Ora, você que estuda processo do trabalho já sabe que quando se fala em princípio da continuidade da relação de emprego e ônus da prova, você não pode esquecer da súmula 212 do TST. A súmula diz, o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, o tema era ônus da prova em face do princípio da continuidade da relação de emprego. Observe aqui na letra C, o espelho da banca. Não deu outra, ó, súmula 212. Então, quando você for fazer esse quadrinho, antes de elaborar a sua dissertação, já vai estar lá, súmula 212 do TST. Se não lembrar o número da súmula, não tem importância. Dissertem assim, segundo entendimento sumulado do TST. Se você lembrar o teor da súmula, você já acertou a questão, tá? Então, se lembrar o número, melhor ainda. Mas se não lembrar, não precisa desesperar. Vai lá e coloca segundo entendimento sumulado do TST. E aí, se não lembrar se é súmula e OJ, já me perguntaram muito isso. Eu não sei se é uma súmula ou uma OJ, mas eu sei o teor. Então, põe segundo jurisprudência do TST, tá? Então, vamos lá, a súmula 212 já estava aqui no gabarito. O que eu falei para vocês em relação a tema jurídico? Que eu percebia que sempre, na introdução, vinha um conceito. E olha aqui o espelho da banca. Segundo Mauro Schiavi, o ônus da prova é um dever processual que incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, que uma vez não realizado, gera uma situação desfavorável
a parte que detinha o ônus e favorável à parte contrária na obtenção da pretensão posta em juízo. Então, a primeira dica que eu dou, não é uma nem duas provas que eu percebo isso, que o conceito está na introdução em relação ao tema jurídico. A questão é tema jurídico, na introdução coloca o conceito do instituto. Qual era o instituto aqui? Começou aqui, ó, ônus da prova. Então, no primeiro parágrafo, na introdução, já tem que ter o conceito. Aí vem a letra B. Aí também se tem artigos da CLT ou súmulas pertinentes, né? Pelo princípio que falou aqui, a gente já chegou na súmula 212. Seria legal ela ficar para a conclusão, como a própria banca colocou aqui. E o meio, né? O desenvolvimento de sua dissertação, digamos assim. Com relação ao princípio da continuidade da relação de emprego, presume-se que o contrato de trabalho terá validade por tempo indeterminado, ou seja, haverá continuidade da relação de emprego. Este princípio está relacionado à característica do contrato de trabalho, que é o trato sucessivo, sendo a regra geral que os contratos de trabalho são pactuados por prazo indeterminado, sendo a exceção os contratos a termos. Então percebam, ônus da prova, você falava aqui na introdução. Depois, em face do princípio da continuidade da relação de emprego, você conceituava, né, no segundo parágrafo, desenvolvimento, e concluía com a súmula. Então, esse é o gabarito, né, o espelho da banca. Se você faz o pré-espelho antes, tem mais chances de acertar a sua dissertação. Mas continue comigo aqui, porque aqui na questão, vocês já vão, acompanhem comigo aqui, o artigo 818 está com a redação antes da reforma, porque a prova foi anterior à reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, fiquem muito atentos, ela impactou o processo do trabalho. Tá? Então, ela alterou alguns artigos do processo do trabalho também, e não da CLT ligados ao processo do trabalho e não só de direito do trabalho. Então, o artigo 818 foi um deles. Eu vou trazer a íntegra do artigo 818 para vocês para uma próxima questão, ok? Então, acompanhem comigo aqui. Então, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Essa é a nova redação do artigo 818 da CLT em face das alterações trazidas pela Lei da Reforma Trabalhista. Continuando, o parágrafo 1º diz: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, ok? Então, é o parágrafo 1º, com redação trazida pela Lei da Reforma Trabalhista que impactou o processo do trabalho. Continuando, o parágrafo 2º diz: a decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá, muito cuidado com poderá e deverá, tá? Deverá ser proferida antes da abertura da instrução e a requerimento da parte. Implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Aí vem o parágrafo 3º e diz: a decisão referida no parágrafo 1º não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então tá aí a questão discursiva. Aqui no canal eu tenho 3 linhas de frente. Eu tenho o Dica Jurídica, no qual eu trago dicas de trabalho, de processo do trabalho, dicas jurídicas em geral. Eu tenho discursivas, em que eu falo com foco em questões discursivas. E eu tenho o Método Plus, em que eu desenvolvo algum tema ligado a coaching e ligado a desenvolvimento humano. Ok? Então, se você gostou deste vídeo na linha de discursivas, curta, compartilhe
inscreva-se no meu canal e acione o sininho para receber notificações, porque todos os sábados serão postados vídeos novos nas 3 linhas de frente do canal. Um beijo grande para todos vocês e eu espero ter ajudado.